Fala galera, beleza? Meu nome é Mário Mazzotti, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, hoje eu vou estar retomando um assunto que eu tratei com vocês alguns meses atrás. Era sobre aquela máquina da China com 2 processadores e que na época eu montei só um deles e tirei alguns benchmarks, que era um Xeon 2620V3 numa placa-mãe Dual Socket. Eu prometi para vocês que eu ia trazer os resultados com 2 processadores, porém acabaram surgindo algumas prioridades e eu acabei deixando ele de lado. Pois bem, eu tenho todo esse conteúdo gravado, infelizmente ele não está no mesmo padrão de qualidade dos meus últimos vídeos e eu também não utilizei a mesma suíte de teste que eu estou usando nos testes atuais. Porém, ainda assim tem bastante informação rica e bastante coisa que a gente pode discutir. Vamos retomar esse vídeo hoje e falar um pouquinho sobre os resultados com essa máquina. O primeiro passo é, claro, colocar o segundo processador na máquina. Galera, então já estou aqui com tudo na mão para a gente começar a fazer o nosso último upgrade na nossa máquina da China. Pessoal, eu sei, de novo, esse é um upgrade um pouco fora do padrão, mas vamos comigo e vamos ver no que vai dar. Nossa primeira peça aqui é a estrela do show, nosso segundo Xeon E5 2620V3, tá? Esse aqui é o carinha que vai duplicar nossos recursos de processamento nessa máquina. Também tem aqui a mesma pasta térmica que nós usamos no primeiro vídeo, a Ryze Frost, mais um GAMX 400, para ficar um parzinho igualzinho, né pessoal? Um cabo de energia prolongador para o nosso cabo de energia da CPU. Essa placa-mãe, pessoal, ela tem 2 cabos EPS de 12 volts para a CPU, porém não é necessário ligar os 2 cabos para ela funcionar. Entretanto, eu acredito que se nós não utilizarmos os 2 cabos, nós podemos estar colocando um peso desnecessário no setor de entrega de energia da nossa placa e podendo causar algum problema a longo prazo. Então nossa fonte tem 2 cabos EPS e vamos usar um prolongador para conseguir ligar o outro cabo necessário. E por fim, mas não menos importante, mais 2 pentes de memória da Gloway de 16 GB, totalizando 64 GB de memória nesse baita desse workstation. Muito legal. Vamos montar esse negócio então. Agora que a máquina está com as 2 CPUs instaladas, vamos a alguns testes. Como sempre, eu fiz uma suíte de testes de renderização e alguns benchmarks em jogos. Eu vou colocar para vocês os resultados dos testes com o Dual CPU, comparando com o Xeon 2620V3. Ah, bom lembrar, nós estamos utilizando as 2 CPUs com o unlock do Turbo Boost. Então o unlock foi feito na placa-mãe e ele está funcionando para ambos os processadores. Dependendo do método de unlock que você escolher, ele só vai desbloquear um dos processadores. Então verifique se você fez o unlock corretamente e se tiver feito, os resultados devem ser comparáveis. Pessoal, seguindo então para os resultados dos nossos benchmarks, eu vou começar deixando aqui para vocês a tabela com as especificações da nossa máquina. Vamos começar então com os resultados do benchmark do CPU-Z. Pessoal, é óbvio que o benchmark do CPU-Z, na parte de multitarefa dele, é desenhado para tirar o máximo de proveito da quantidade de núcleos disponíveis no sistema. Não é para menos que a escalabilidade demonstrou um aumento de 94% de desempenho em relação à máquina com uma única CPU. Não é porque o benchmark do CPU-Z é construído para tirar proveito desse poder extra que não haja situações de vida real que possam utilizar esses núcleos a mais. Quando nós partimos para os testes de renderização, nós temos um cenário muito parecido. No Cinebench R20, o aumento de desempenho foi na casa de 96%. No R15, 93%, e a renderização da cena BMW 27 no Blender versão 2.81 demonstrou um ganho de 50% de desempenho. A cena literalmente tomou metade do tempo para ser renderizada com o aumento de um processador. É quando passamos para os jogos que a situação se complica um pouquinho. Como eu disse anteriormente, os jogos não são feitos para tomar proveito de situações em que você tem 2 processadores, e normalmente eles não sabem que estão rodando numa máquina onde a estrutura de memória RAM não é unificada. Shadow of the Tomb Raider é um teste que utiliza muito bem múltiplos núcleos, e olhando os resultados dele, fica claro que a situação não fica muito legal com o segundo processador instalado na máquina.
Apesar de um ou outro cenário, o percentil 95 até ter melhorado, os frames mínimos caíram consideravelmente e a média de frames também demonstrou uma queda no cenário CPU Bound, ou seja, em 720p no médio. Em 1080p no High, onde estamos numa situação onde a GPU é nosso fator limitante, o teste seguiu muito parecido com os resultados que já tínhamos na máquina com uma CPU só. Quando passamos para Gears of War 5, todas as métricas foram negativadas, não tivemos nenhuma métrica que sequer empatou com a máquina com uma única CPU. Gears of War 5 não é um jogo que usa muitos núcleos da CPU, porém dá para ver que houve um impacto negativo na inclusão de uma CPU adicional. Para finalizar, eu tenho os resultados de Horizon Zero Dawn. Aqui nós temos um cenário muito parecido com o que aconteceu em Gears of War 5. Quase todas as métricas tiveram uma redução de desempenho, algumas até reduções drásticas, como por exemplo os frames mínimos e a média de frames em 720p. Pessoal, agora que nós já demos uma olhada nos resultados dos testes, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre como que funciona uma máquina com dois processadores. Veio surgindo muitas dúvidas no meu canal, pessoal perguntando nos comentários e tal, se eu usar dois processadores fica mais rápido? E como vocês puderam ver, na maioria dos jogos, se houve algum ganho, foi negligível e eventualmente há até perdas, especialmente em instabilidade de frames. Mas o porquê que isso acontece e como que é a dinâmica de uma máquina com dois processadores? Pessoal, quando a gente usa dois processadores numa máquina, nós temos que ter em mente que todo programa que está rodando no seu processador, ele está sendo acessado da memória RAM. Em estruturas modernas de computação, cada processador tem um controlador de memória embutido. No caso do Xeon 2620V3, ele tem acesso a até 4 canais de memória, cada um dos processadores. Porém, nessa placa-mãe, somente Dual Channel. Acontece que quando você está executando um programa, esse programa pode ter partes dele na memória de um dos processadores e partes dele na memória de outro dos processadores. Existe toda uma categoria de programas que tem ciência sobre qual dos processadores que está rodando. Esses programas são chamados de NUMA Aware. NUMA significa Non-Unified Memory Access, ou seja, acesso à memória não unificada. E é um conceito muito usado em servidores, onde muitas vezes você tem não só dois processadores, como 4 e até configurações com 8 sockets, todos compartilhando a mesma memória RAM, porém cada processador tendo um acesso a uma parte dessa memória. Quando nós temos um contexto NUMA, em que o software sabe aonde ele está rodando, ele consegue se gerenciar para executar mais próximo possível da memória RAM dele. Isso diminui a latência e faz com que o processo tenha menos problemas como essas perdas de frames e essas reduções de desempenho. Então, pessoal, vocês podem me perguntar, mas esse aumento de latência, ele é tão danoso assim? Qual é o funcionamento, qual é a estrutura de hardware que permite que haja essa comunicação entre os processadores? Pois bem, pessoal, nossos Xeons 2620V3, eles fazem parte da arquitetura Haswell, e durante essa era de processadores da Intel, a conexão entre os dois processadores era chamada de QPI, ou Quick Path Interconnect, porcamente traduzível para uma interconexão de caminho rápido, de caminho curto. O Quick Path Interconnect é basicamente um bus, como se fosse um controlador de memória que conecta os dois processadores um com o outro. Ele é capaz de fazer essas transições de processos, de dados e acessar a memória de um processador através do outro. O Quick Path Interconnect ele também serve para comunicação com o PCH, que é o soft bridge da placa-mãe. O problema de estar utilizando o QPI é o fato de que, além da latência adicional introduzida, a maioria dos processadores não tem muita banda disponível no QPI. Por conta disso, a banda de memória capaz de transitar por esse bus é consideravelmente inferior à banda de memória total do sistema. Se nós temos uma aplicação que precisa de banda de memória, a escalabilidade dela inevitavelmente vai ser reduzida pelo acesso de memória indireto feito pelo QPI. A maioria, se não todos os jogos, não tem ciência de que está rodando em um ambiente NUMA. Da perspectiva de Shadow of the Tomb Raider, por exemplo, ele está rodando em um ambiente com 12 núcleos de processamento e acesso a todos os 64 GB de memória de uma vez só. Por conta disso, eventualmente alguma alocação que ele faz acaba indo na contramão da melhor latência possível para extrair o melhor resultado de desempenho. É por isso, pessoal, que quando a gente acrescenta um segundo processador, normalmente os resultados de desempenho acabam piorando. Existe, é claro, uma certa pressão do próprio sistema operacional para que as coisas funcionem da melhor forma possível. Muitas vezes o Windows otimiza a alocação de memória e faz com que as perdas de desempenho não sejam tão grandes como aconteceu antigamente em outros ambientes, outros sistemas operacionais que nem tinham ciência que estavam rodando no ambiente NUMA. No decorrer da gravação desse vídeo, eu quis fazer um experimento muito legal.
Pelo próprio Windows, é possível, se você clicar num processo no gerenciador de tarefas, você selecionar a afinidade dele com o processador. O que isso significa? Significa que nós estamos rodando somente com alguns núcleos dos que estão instalados na máquina. E dessa forma, a gente pode explorar um pouco essa localidade de memória. Por exemplo, tentamos rodar o jogo só com um dos processadores, depois só com o outro, e ver se o desempenho melhora um pouco. Como estava muito trabalhoso, eu não sei se vocês sabem, pessoal, mas eu sou programador. Eu desenvolvi rapidamente uma ferramentinha que me permitia alocar os núcleos de uma CPU ou de outra, ou parcialmente, para um único processo. No caso, eu usei para testes o Shadow of the Tomb Raider. E eu vou mostrar para vocês agora alguns dos resultados que eu obtive fazendo essa seleção de afinidade para a gente entender o quanto um processador a mais atrapalha, se ele poderia ser benéfico em alguma situação. Vamos dar uma olhada nesses resultados. Eu recortei esse pedaço do benchmark de Shadow of the Tomb Raider, mostrando no gerenciador de tarefas do Windows a utilização de ambos os processadores. Como vocês podem ver, em alguns momentos do benchmark, a utilização do segundo processador chega a ser até alta. Utilizando a ferramenta que eu criei para setar a afinidade de processos e conseguir induzir o jogo a utilizar somente uma das CPUs, eu fiz dois testes. Primeiramente, coloquei o jogo para rodar somente na CPU 0, deixando ele executar o benchmark todo, e esse foi o resultado. Na sequência, coloquei ele para rodar apenas na CPU 1. Lembrando, pessoal, que nesse cenário eu estou rodando o jogo minimizado com o gerenciador de tarefas aberto, portanto esses resultados não são comparáveis com os resultados que eu mostrei nos gráficos lá atrás. Como vocês podem ver, após o jogo já estar aberto, colocar ele para rodar em apenas uma das CPUs faz com que um dos resultados seja bem baixo e o outro seja bem alto. Fica claro nesse caso em qual dos nós, numa, que a memória desse jogo está alocada, ou seja, toda a memória do jogo está alocada somente com uma das CPUs, e quando a outra CPU precisa acessar, ela acessa através do QPI. Para testar a escalabilidade com múltiplos processadores e entender se existe um limite no qual faria sentido uma máquina com dois processadores, eu fiz um teste bem interessante. Shadow of the Tomb Raider utiliza muito bem múltiplos núcleos. Decidi limitar ele para acessar apenas alguns núcleos, mais especificamente 4, do primeiro processador, e fazer esse teste. Na sequência, eu repeti o mesmo teste com apenas 4 núcleos do segundo processador, e por fim, eu fiz um teste selecionando 2 núcleos do processador 0 e 2 núcleos do processador 1. E vejam que interessante os resultados. É óbvio que, utilizando o jogo apenas no processador que tem acesso total à memória, traz resultados significativamente melhores do que nos dois processadores. Porém, se observarmos, utilizar dois processadores trouxe sim algum benefício de resultado em relação ao teste em que o jogo tem acesso a apenas 2 núcleos do processador 0. Ou seja, pode sim ser benéfico utilizar múltiplos processadores se o jogo estiver numa situação onde a quantidade de núcleos disponível for muito pequena para conseguir tocar o jogo decentemente. Isso não quer dizer que no futuro próximo haverá jogos capazes de utilizar 20 núcleos de CPU e que devemos começar a montar máquinas biprocessadas com 2 Xeon E5 2678 V3. Não é esse o tipo de escalabilidade que estamos procurando. Eu apenas quis fazer um teste prático para entender se teria como um segundo processador ajudar a impulsionar os FPS de um jogo em uma situação em que o jogo está limitado de recursos de processamento. Na minha opinião, a resposta foi sim. Porém, eu não acredito que esse seja um cenário que nós veremos no futuro próximo. Na verdade, é um cenário bastante impossível de acontecer. Apenas uma informação bastante interessante. Tendo feito todos esses testes, pessoal, a minha conclusão é óbvia. Certamente, uma máquina com 2 processadores pode sim representar um bom custo-benefício para quem está montando um workstation e precisa renderizar, trabalhar com tarefas que demandam múltiplos processadores, entre outras funções. É claro que uma máquina com 2 processadores tem mais pontos de falha, você precisa gastar mais dinheiro com memória RAM, pois se você utilizar apenas um dos canais de cada um dos processadores, você está limitando muito o desempenho do processador. Porém, como podemos ver, em aplicações profissionais, aplicações de renderização, tivemos uma escalabilidade quase que linear com o aumento de processadores, ou seja, chegamos muito perto dos 100% de ganho de desempenho. Existem alguns processadores no AliExpress que trazem muitos núcleos, com baixo consumo elétrico e podem ser uma excelente opção para utilizar numa placa-mãe, como essa, a ZXDU 99D4, que não é uma placa-mãe extremamente robusta, mas que certamente conseguiria trabalhar muito bem com um par de 2630L V3 ou 2650L V3, que são processadores com muitos núcleos e TDP relativamente baixo, que podem trazer muito desempenho para sua atividade profissional. Quando nós montamos essa máquina, o processador, o 2620 V3, custava apenas R$ 85. Foi uma escolha muito fácil,
decidirmos montar uma máquina com dois 2620V3. Agora, algumas outras opções estão ficando baratas e pode haver kits que valem mais a pena do que esse. Eu queria finalizar agradecendo o meu amigo Jefferson, que me emprestou esse computador por muitos meses para que eu conseguisse fazer esses testes e tirar essas métricas de desempenho. É com o apoio de pessoas como ele que esse canal foi crescendo e conseguimos gerar conteúdo de qualidade. Obrigado! Pessoal, esse então foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado dos resultados e dessa discussãozinha sobre NUMA, sobre como funciona a interconexão entre processadores, em específico para essa geração de Xeon. E, bom, eu vou ficando por aqui. Peço desculpas para quem ficou esperando por esse vídeo por tanto tempo. Realmente foi um vídeo difícil de editar, difícil de falar para vocês, mas chegamos ao fim e com resultados bastante interessantes para postar no canal. Pessoal, para quem ainda não me segue no Instagram, eu estou deixando aqui minhas redes sociais, meu Instagram e meu grupo no Telegram, onde a gente faz umas discussões muito legais. Seria muito legal se você pudesse me acompanhar lá. Se você ainda não é inscrito nesse canal, gostou do conteúdo, não deixa de deixar um like e se inscrever aqui para nós nos vermos no próximo vídeo. Beleza? Vou ficando por aqui. Valeu!